Senhor presidente, deputado Valda Ceasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 30ª sessão ordinária, que, iniciada às 9h30, foi encerrada às 11h25. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Retificando aqui, o nobre deputado Carlos Augusto, que dispõe de 10 minutos. Presidente Val, Luiz Paulo, Marquinhos, Quinoploc, a todos presentes. Pronto. Agora o governo Lula quer que nós paguemos os 6,3 bilhões de reais que foram subtraídos, surrupiados do INSS. Eles querem dividir esse prejuízo com todos os brasileiros. Mas a conta seria muito simples. Era só chegar nos sindicatos e associações que receberam indevidamente tais valores, levantar os reclamantes, provando que realmente os reclamantes têm razão, devolver o dinheiro corrigido. Seria uma coisa muito fácil, mas também, como é que o presidente Lula vai tirar dinheiro do sindicato, de sindicatos e associações, já que ele foi formado em sindicato, que ele fez a vida pública em sindicato, que o irmão dele, Frei Chico, está envolvido com o sindicato, um dos que mais receberam dinheiro dos associados, dos sindicalizados. De 41 milhões, o sindicato do irmão do presidente Lula, o Frei Chico, passou para 149 milhões de reais nos anos que se passaram o governo Lula, nos 2 primeiros anos que se passaram o governo Lula. Mas como a Gleice falou, a bonita, né, segundo o presidente Lula, o que são 6 bilhões de reais? E ela ainda falou assim, o que são 6 bilhões de reais ou 6 bilhões de dólares? Diante da Petrobras, que tem um lucro de 500 bi por ano, 6 bilhões de dólares daria 30 e poucos, né? Daria 36 bilhões de reais. Mas ela quer que a gente pague por isso. Porque, repito, o presidente Lula, com certeza, não deve saber de nada disso. O presidente Lula não sabia do mensalão, não sabia do petrolão, não sabe do INSS, não sabe que Nadine Herédia, aquela bandida que recebeu dinheiro a pedido dele, do Marcelo Odebrecht, voltou para o Brasil, ou melhor, veio para o Brasil, com o nosso avião da FAB, pago por ele. Eles perderam a vergonha, tá? Governo Lula perdeu a vergonha. Eles voltaram para a cena do crime, como diz aquele ordinário do Alckmin, que se juntou a ele agora. É até curioso, né? Aí estão querendo dizer agora que foi o Bolsonaro. Começou esse negócio do INSS no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro nunca gostou de sindicato e associação. O governo Bolsonaro editou a medida provisória 871 de 2019, que combatia justamente fraude no INSS. Tudo que podia fazer para combater esse tipo de fraude ele fez. Nem irmão ele tem, diga-se de passagem, envolvido em sindicato, mas a culpa agora é do Bolsonaro. É uma nojeira generalizada no governo Lula. E aí me coloca o ministro Carlos Lupe, aquele que em 2011 foi retirado do governo Dilma, exonerado do governo Dilma, por estar envolvido em corrupção envolvendo 26 ONGs. Eles voltam realmente à cena do crime. E aí coloca o Carlos Lupe, e aí essa tragédia no INSS, 211 mandados de busca e apreensão, 5 ou 6 presos, afastamento de presidente do INSS. O presidente do Sindinap, que é o sindicato do irmão do presidente Lula, o Frei Chico, é presidido por um pedetista ligado a Carlos Lupe. É o esquema todo se completando novamente.
todos se completando novamente para tirar dinheiro de aposentados, pensionistas, velhinhos, velhinhas, que mais precisam dessa quantia nesse momento da vida. É um governo de muita corrupção. É um governo que outro dia ficou de entregar quentinhas e surrupiou o dinheiro das quentinhas. Vou repetir, eu acho que era cantina solidária. Ele tinha que entregar quentinhas para as pessoas, moradoras de rua, pessoas pobres, e ele surrupiou o dinheiro das quentinhas, milhões de reais, para funcionários e ex-funcionários filiados ao PT. Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos novamente à corrupção da esquerda. Muito obrigado, presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valda Ceasa, venho a plenário para sustentar aqui a defesa de concursados para oficial da PM de 2024, do ano passado. Vou narrar aqui, senhor presidente, o absurdo que ocorreu. O edital para oficial da PM de 2024 previa 100 vagas. Foram convocados para a 9ª etapa do concurso 156 candidatos. E, levando em consideração as faltas, restaram 152. O edital previa que os candidatos convocados para a 9ª etapa, que é a última, deveriam, entre outras obrigações, 1. Se desincompatibilizar do seu emprego, cargo ou função. Tinha que sair de qualquer lugar, fosse público ou privado. Entregar certificado de reservista. Comprar um enxoval no valor de R$ 2.500. Os homens tiveram que raspar a barba e o cabelo para poder incorporarem. Bom, e aí, logo em seguida, depois deles fazerem isso tudo, no dia 27 de março, foi publicada a lista de candidatos aptos com todos os que se apresentaram. Então, todos se apresentaram. Se apresentaram quem? Os 152. 152 se apresentaram, largaram seus empregos, cortaram o cabelo, compraram enxoval. E aí, no mesmo dia, 27 de março, apenas os 100 primeiros foram convidados a incorporar. Veja, senhor presidente, que prejuízo está tendo esses 52 candidatos. Comprar enxoval, mas pior do que comprar um enxoval, que deve custar mais de R$ 2.500, é ter perdido o emprego. E agora, em 25, apesar de ter 52 excedentes, que no meu entendimento não são mais excedentes, deviam estar incorporados, a PEMERG anuncia a previsão de novo concurso para os oficiais ainda em 2025, ignorando os candidatos aptos. Ora, se está precisando de vaga, tem uns 52 que estariam incorporados, chama os 52, em vez de abrir novo concurso público. Vale ressaltar, senhor presidente, tivemos reunião hoje da proposta da LDO. Parafraseando o deputado André Correia, nós estamos num Titanic,
Está todo mundo em cima do Titanic, dançando, brincando, enquanto o Titanic está afundando. Essa é a realidade orçamentária. Mesmo com essa realidade orçamentária, vale ressaltar que este concurso de oficial da PM, do ponto de vista orçamentário, foi deficitário. A banca da Fundação Getúlio Vargas foi contratada sob dispensa de licitação por 1.700.000. A arrecadação com as inscrições chegou a 830 mil. Então, teve um déficit de quase 900 mil reais. Eu vou oficiar ao nosso presidente Rodrigo Bacelar em relação a essa questão. Não é possível você fazer um concurso, chamar os 152, eles comparem enxoval, pedir demissão de emprego e depois dizer, é brincadeira, eu não estava chamando. Isso não pode existir, isso é falta de respeito, de consideração, é de uma ilegalidade brutal. Sabe lá que um cara tem um concurso, ele está no serviço público, pede demissão, e depois, como é que ele fica? Na rua da amargura. Se ele está na iniciativa privada, ele pede demissão, depois como é que ele fica? Na rua da amargura. Porque acreditou numa convocação oficial da Polícia Militar. É inaceitável, senhor presidente, essa questão. Aproveitando que já estou falando de Polícia Militar, nós temos, do concurso de 2014, de soldados, aproximadamente 500 podendo incorporar de imediato, porque eles não tinham logrado êxito, porque 3 questões do concurso não tinham sido anuladas. Depois foram anuladas e eles teriam a pontuação suficiente. Se arrastam até hoje e não há uma solução, quando a solução seria facílima, porque já teve termo de ajuste de conduta, já teve dezenas de reuniões, eles têm decisões favoráveis no próprio TJ de alguns desembargadores, e basta o governador determinar que a Procuradoria Jurídica faça um contato com o Ministério Público, que faz um termo de ajuste de conduta e chama esses 500. O governador vive reclamando que tem que fazer um novo concurso para soldados. Esses já estão aptos. Esse concurso foi de 14, já tem 10 anos. Essas questões ficam se arrastando e não se resolvem de jeito nenhum. E você está jogando fora soldados que podiam estar na ativa, jogando fora sonhos. Eles ficaram aqui meses acampados na Rua da Ajuda. O presidente Bacelar está com o intuito total e verdadeiro de resolver essa questão. Outro dia eu tive uma reunião com o secretário de governo, que foi muito solícito, pedimos o empenho do mesmo, que ficou de conversar com o procurador-geral. Enfim, senhor presidente, por mais que a gente se mexa, o governo tem se quedado inerte em relação a essas questões. E uma questão central, de oficiais e PMs, que ele pode resolver em 30 dias, pode resolver, se quiser, em 24 horas. Em 24 horas. Então, estou aqui deixando o meu protesto, a tempo que saúdo os senhoras e os senhores deputados que nos assistem de forma remota e de forma presencial, o senhor representante da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, e as senhoras e senhores telespectadores da nossa TV Alerj. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Índia Armelau, que dispõe de 10 minutos.
Boa tarde para todos que nos assistem. Presidente, muito obrigado por esses 10 minutos, sempre são 7. Só quero deixar uma coisa clara para vocês em questão de saúde. Para quem não sabe, eu sou professora de educação física e zelo pela saúde. Muitas pessoas acabam achando que é pelo corpo, é pela saúde. Obesidade não é doença. Não romantizem a obesidade. Obesidade é doença. Então, prestem atenção numa coisa. Mostro para vocês aqui, Thaís Carla, uma das maiores lacradoras romantizando a obesidade. Influenciou milhares de adolescentes, mulheres, a se aceitarem gordas. Falar que era lindo, se amava. Vou ler para você a reportagem. Thaís Carla passa por cirurgia bariátrica em hospital de Salvador. Aí eu te pergunto uma questão. Por que fez uma bariátrica? Eu estou até procurando aqui, como diz meu amigo João Lengruber. Eu não sei se ela teve um aperto no coração por fazer a cirurgia ou fez a cirurgia por ter tido um aperto no coração. É simplesmente isso. Parem de acreditar em pessoas que usam de desculpas porque não são capazes de ser saudáveis. Usam de desculpas para te ludibriar e ganhar dinheiro. Obesidade não é sinal de saúde. Obesidade é doença. Se trate, procure ajuda. Não acredito em falsos moralistas que dizem que você tem que se amar. Você tem que se amar, mas não sendo doente. E a obesidade é doente e mata cada vez mais e atinge nossos adolescentes. Crianças que não têm coordenação para correr. Crianças cada vez mais com diabetes, colesterol, triglicerídeos, tudo alto. E as pessoas falando, não, me chamou de gordofóbico. Eu sou professora e eu tenho simplesmente um ranço de pai e de mãe que não cuida da sua criança porque ele tem que ser livre porque ele quiser comer. Não, ele não tem que ser. Se a criança soubesse que era bom, ela não era criança, porra, ela já era adulto. Nem a gente, como adulto, sabe direito. Então, por favor, Thaís Carla é o maior exemplo para vocês que esses blogueiros de M não servem para nada, só querem lucrar às suas custas. Mais uma que dizia que mulheres, como é que é? Gisele Bündchen, parece uma lombriga de frente ou de costas. Resolveu ser magra? Falava que se aceitava, que era saudável. Resolveu ser magra? Ora, Thaís Carla. Todo mundo já estava esperando, porque uma hora a conta chega. Subir uma simples escada. Andar 100 metros. Brincar com o seu filho, com a sua filha. Não é saudável. E eu torço para que cada vez mais as pessoas entendam isso. Educação física, movimento sim é saúde. Obesidade, não. Parem de comentar em rede social quando você vê um gordo ou uma gorda dançando. Ai, que lindo, não tem nada de lindo, porque a pessoa está doente. Obrigado, presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.